Olhar Municipal, retomando o momento do debate, no momento em que nós aqui trabalhamos as iniciativas e os projetos. Projetos esses tão importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem nas cidades, nos municípios. E hoje nós vamos tratar de um tema pouco explorado na comunicação cearense, que são o poder dos poderes públicos, né? O que os poderes públicos representam para os municípios, o que exatamente é importante o eleitor, o cidadão entender sobre o papel de cada agente público, de cada núcleo administrativo, do que pode resolver o seu problema, a saúde, a educação, a moradia, a geração de emprego e renda. E comigo hoje, Walter Bardavil, âncora do programa, e o sociólogo Álvaro Lins, também um dos debatedores permanentes aqui conosco, para exatamente nós aqui tentarmos esmiuçar um pouco dessa relação poderes e sociedade. Walter Pinto Bardavil. Pois é, Fábio, o programa de hoje, ele realmente tem a visão de mostrar para você como funciona o sistema político, tá? Independente, não é partidário, mas o sistema político, onde você vai eleger o seu deputado, você vai eleger o estadual, vai eleger o federal, vai eleger o senador, o presidente da República, de uma forma em que todos os políticos que serão eleitos e os que hoje estão no poder, as funções e o que eles devem fazer e como eles interagem com os seus municípios. Com a gente também está aqui o Álvaro Lins. Álvaro, na sua visão, como isso pode beneficiar ou não um município? A ação de um político, de um deputado estadual, de um deputado federal e mesmo de um senador no âmbito político das cidades, dos municípios. Walter, na verdade, eu entendo como, fazendo uma analogia, como uma empresa, né? A empresa privada, ela tem um CNPJ, ela recebe recursos e ela tem que administrar esse recurso. Os órgãos públicos também, como empresa privada, têm o seu CNPJ e também tem recursos que vêm de você, né, que paga os impostos. E todas aquelas pessoas, aquela cadeia, tem que administrar esse recurso. Então, como administrar? Então, a empresa tem o setor de marketing, que fica criando as ideias, os projetos, como nós temos aí os deputados que estão aí para ver as necessidades da população, criar projetos, né? Criar leis que beneficiem a população. Então, quando você vota em alguém, por isso que eu sempre falo que nós temos que ver e conhecer o projeto dos nossos candidatos. Quais são as propostas? Não só o candidato, quem é o candidato? Não, ele representa um determinado município, tá, beleza. Mas qual é a proposta? O que é que ele vai fazer com o meu dinheiro? Como é que ele vai administrar? Quais são os recursos que ele vai utilizar para quê? Não é isso, Walter? Aí vem o grande questionamento, né? Por que ele tem que apresentar essas propostas? Muito simples. Vamos imaginar aqui, você falou de empresa. O dono dessa empresa são vocês, eleitores. Isso. Nós, né? Isso. Não, eu estou dizendo vocês, eleitores, eu estou botando numa posição para que a pessoa entenda. É como se fossem acionistas. São os donos, os acionistas são os donos. Então, o eleitor, olha bem a situação que eu vou colocar. O eleitor é o patrão. Você apresenta a sua proposta de trabalho para a sua empresa, quer dizer, para o seu município, para o seu estado, para a nação. Essas propostas que você, eleitor, concorda, ele terá a obrigação de, naquele período, que é o período que ele foi eleito, do mandato, são os 4 anos, ele terá que desenvolver essas propostas que ele está aí lhe propondo. Você concordou, aceitou, ele ganha. O que é que tem acontecido
hoje em dia, de posse do mandato, que muitas vezes ele considera que comprou de você esse mandato, ele comprou as suas ações, você votou nele, mas ele lhe pagou, então ele comprou suas ações. Estamos falando aqui como empresa. Sim. Aí eu pergunto para você, a partir do momento em que você vende o seu voto, eu compro o seu voto, e aí, como é que fica? Eu não tenho mais satisfação a lhe dar. Quer dizer, o projeto que eu convenci a você a votar em mim, ele passa a ser um projeto daí para frente meu, em benefício meu, porque eu botei do meu bolso na sua mão e você se vendeu, eu comprei as suas ações. Então, a partir desse momento aí, você não pode, supostamente, entre aspas, lógico, me cobrar. Até o período dos 4 anos. E o que é que acontece? Você vende o seu voto por, vamos supor, R$1.000, R$2.000, 500, 600 reais, 100 reais, um litro de cachaça, 1 milhão de tijolos, seja lá o que for. Esse deputado, essa pessoa não tem nenhuma obrigação de seguir o projeto que apresentou para você, de ser fiel a você, de ser o seu representante. Ele não é mais o seu representante, ele passa a ser representante dele próprio. É isso que nós temos que entender. Ou eu estou errado, Fábio? Não, é exatamente isso. O que os meninos comunicaram agora nas duas falas é exatamente, única e exclusivamente da seguinte forma. Você, eleitor, eu, eleitor, eles, eleitores, nós entregamos uma procuração em branco para que esse candidato possa executar a tua ideia, ou a ideia que você defende, que ele propôs, no parlamento, na gestão pública, enfim, em todos os segmentos que interferem diretamente na sua vida. O que é importante atentar hoje? Citando alguns casos, citando alguns paralelos entre movimentos eleitorais passados e agora, nós podemos perceber um avanço significativo no que se refere aos debates, no que se refere a avaliar aquilo que o candidato tem a oferecer em termos de contribuição técnica, em termos de política pública. Eu ouvi hoje de um pré-candidato a deputado federal, antigo, já com a carreira política aí, com alguns mandatos, de que ele dizia o seguinte, que antigamente bastava sair de casa às 6 horas da manhã com um bocado de santinho na rua que você conseguia voto. Hoje não é mais assim. Primeiro, essa campanha de rua, que as pessoas vão lá entregar seus panfletos, seus santinhos, diminuiu muito. Hoje, o que realmente forma opinião é a questão digital, onde quem se propõe a ser candidato vai utilizar as redes sociais ali para mostrar as suas estruturas. E não adianta você pensar diferente. Mesmo que o candidato tenha uma estrutura midiática forte, com um bom designer, com uma boa peça publicitária, com a logística de ações e de uma imagem boa, se ele não tiver o que oferecer no que se refere a propostas, ele vai ser está fadado ao fracasso. Hoje a mídia social, a comunicação, ela é muito forte e os canais de comunicação também de imprensa são muito fortes. Nós falamos no programa passado com o comunicador Aécio sobre isso, sobre a importância da imprensa e da comunicação trabalhar paralelo. E as redes sociais hoje têm esse papel fundamental. Não adianta você pensar diferente. Então é por isso que esse programa hoje ele tem o objetivo principal de esclarecer você, eleitor. Na hora de decidir o seu voto, na hora de decidir em quem você vai votar, no seu governador, nos seus parlamentares, que são deputados estaduais, deputados federais e senadores, avalie o conjunto de situações que esses candidatos estão oferecendo. Você tem que avaliar o que é que isso vai interferir na sua vida, no seu dia a dia. Não adianta você falar, eu vou trabalhar com segurança, com saúde, com educação. E aí? E o que mais? Porque isso aí é muito fácil falar. Eu quero ver o que é que tem realmente de proposta real. Segurança. Vamos aumentar o pilotão aqui, vamos conhecer as áreas de risco das ocupações, vamos ali ocupar os espaços com serviço público. Isso é uma proposta. Essa é uma ideia. Saúde pública. A saúde está deficitária, a saúde está acabada. E aí, você vai fazer o que se for parlamentar, se for executivo? Melhorar a qualidade do atendimento, melhorar as estruturas dos hospitais municipais, por exemplo. Então, são situações como essa que você precisa estar atento para, sim,
formar opinião eleitoral, para formar aí um conceito de um candidato que possa te representar. E isso que a gente pode chamar de proposta, não é isso? Exatamente. As propostas, elas têm que ser bem claras. Aonde eu vou atuar? Hoje você tem candidatos que defendem o quê? Sindicato disso, daquilo outro. Mas nós temos que ficar atentos que não é só sindicatos que nós temos, não são as classes, né, de profissionais que estão hoje sendo representadas, porque senão cada um vai só puxar para os seus interesses. Eu pergunto uma coisa para você, eleitor, você que está nos assistindo. Uma classe pode só representar todo mundo? Não, são várias classes, mas cada uma tem que interagir com a outra. Ela tem que ter uma sintonia de progressos. Então, nós temos que analisar aquele candidato que não é fechado só a uma classe. Ele tem que ter o leque aberto. É isso que nós temos que prestar atenção. Porque senão ele vai só focar na classe trabalhador, só trabalhador. Todos nós somos trabalhadores. O que está aqui por trás das câmeras, o que está aqui apresentando, esse é o nosso trabalho. O trabalho do médico é também uma classe de médico, de enfermeiro, de dentistas, e aí vai. Eu estou contribuindo aí com o seu debate. Você pode até ter uma segmentação. Sim, a segmentação, mas ela tem que estar interagida. Ela tem que interagir. E você tem que propor situações, você tem que apresentar ideias para as segmentações. Você falou da questão da saúde, médico, enfermeiro. Claro, são pessoas que aí trabalham diretamente com vidas. Mas aí você que está nessas categorias aqui citadas pelo Walter Bardaville, por exemplo, você precisa estar atento a quem disse lhe representar, se conhece a sua realidade, né? Se conhece a sua história, se conhece o seu sofrer, o seu sofrimento. E se dentro desse seu sofrimento, se tem algo ali que possa debater para melhorar a qualidade de vida. E também ele não pode estar focado, ele ser focado só aqui na medicina de um modo geral, mas ele tem que conhecer um pouco de cada lado, que é para poder interagir com outros colegas, para que a população não sofra. Por exemplo, eu beneficio a educação e esqueço a saúde. Eu beneficio a saúde e esqueço a educação. Eu beneficio a educação e esqueço a economia. Eu acho que tudo tem que estar... Você tem que estar preparado, totalmente interligado. Inclusive... Essa interligação de categorias é que fazem a somatória de um progresso. Por exemplo, o presidente da República. Ele tem que estar atento a todos os segmentos. Ele tem que ver só onde está mais necessitado. Por exemplo, nós precisamos de infraestrutura. Então, essa infraestrutura, ela tem que ter uma condição. Então, vamos estudar o problema da infraestrutura, do mesmo jeito que eu vou estudar da educação, do mesmo jeito que eu vou estudar do problema social de segurança. Então, e aí tudo se interliga. Você fala em infraestrutura, a infraestrutura precisa estar bem organizada ali. Para poder ela interligar. Para levar, por exemplo, projetos de saúde. Exatamente. Né? Exatamente. E uma coisa interessante que a população tem que atinar é para as propostas, como a gente falou, você saber analisar uma proposta, porque tem pessoas que fazem um plano de governo que ele jamais vai conseguir executar. Então as pessoas têm que ver se aquilo ali é alguma coisa fantasiosa ou se realmente tem condições de ser executado. Fora da realidade. Né? Porque tem pessoas que fazem um plano de governo totalmente fora da realidade. E a gente tem que entender... País das mil maravilhas. maravilhas. E aí é o seguinte, nós temos as esferas, como o Fábio falou, como você falou, nós temos as esferas municipais, as esferas estaduais e temos as esferas federais. Então, ou seja, dependendo do projeto, por exemplo, um deputado federal, ele tem que pensar no Brasil como um todo. Então, o projeto de lei que ele vai apresentar, ele vai ser voltado para o Brasil como um todo. Já o deputado estadual, ele trabalha voltado ao estado em que ele representa. Então, ele vai ver quais são as deficiências, as dificuldades do seu estado e ele vai propor
projetos e leis voltados para o seu estado. Quando você fala seu estado, são para os seus municípios. E Os isso, municípios que compõem o Esse estado. que compõe o estado. Exatamente. Aí o prefeito que vai ali, ele vai dizer a demanda dele, as dificuldades dele. Isso, olha, eu preciso de rodovia, eu preciso de uma estrutura de saneamento básico, que é o que muito nos falta. Isso. Tá entendendo? Acesso ao município. Exatamente. Hoje, eu estava numa discussão interessante sobre políticas públicas, e quem me conhece sabe que eu vivo isso 24 horas por dia. Eu estudo melhorias para os municípios, eu estudo composição de planos de governo, que é um trabalho, Álvaro e Walter Bardavil, que antigamente não se discutia muito, né? Não. As pessoas, os candidatos a governador ou a prefeito dos municípios, eles simplesmente faziam o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, de algumas situações que muitas vezes não tinha a menor identificação com os municípios, com a cidade. Como o cara criar parques ecológicos em uma cidade praticamente 100% urbana. Não, cria parques ecológicos sem ter nenhum plano piloto. Plano piloto. E muitas vezes, Walter, em cidades totalmente urbanizadas, exatamente, onde as questões, os problemas são outros. É a questão do que e o como. Porque você fala assim, eu vou criar X, eu vou criar isso. Então você tem que saber se vai criar como. Então o projeto tem que ser muito claro. Né? O projeto tem que dizer, olha, eu vou criar creches que vão receber criança. Como é? Vou usar o recurso tal, isso vai ser implantado dessa forma. Então, ou seja, tem que saber o que e o como. É verdade. E uma das discussões hoje nesse debate foi exatamente a questão dos hospitais municipais. Uma pauta que eu já trouxe, inclusive, aqui para o programa da Hora. A falência da grande maioria dos hospitais municipais. Por quê? Muitas vezes, as gestões do Poder Executivo estadual focam em construir hospitais. Massa, beleza, bem bacana. Mas veja, se eu tivesse um desprendimento orçamentário tão eficaz quanto para exatamente aparelhar os hospitais municipais, as demandas para a cidade de Fortaleza, do acidentado, do paciente que precisa se deslocar até Fortaleza, ia diminuir muito. Fábio, mas o que é que a gente consegue, só para concluir o pensamento, o que é que a gente consegue observar? Foram construídos alguns hospitais estaduais, isso, mas a demanda de pacientes do interior para a cidade não diminuiu. Ou se diminuiu, foi muito pouco. Por quê? Aí eu vou dizer o porquê. O que acontece? Você constrói uma estrutura gigantesca, de primeiro mundo, você aparelha essa estrutura, aí se esquece muitas vezes... E tem que manter, né? Não só da manutenção, mas também dos profissionais que irão ali desempenhar o seu papel. Aí fica aquela mendicância. O médico trabalha 2 horas no município tal, vai para o município vizinho mais 2 horas, no outro trabalha mais 3 horas, o outro... Quem dá mais, ele vai... Ele não consegue manter ali uma estrutura de saúde organizada. Aí o que acontece? Você perdeu o quê? A condição de atender a demanda. Exato. Porque você tem uma demanda X e eu preciso de, vamos supor, 5 profissionais. Certo? Aí o que acontece? Eu só tenho um profissional, que seria denominado um clínico geral, que vai ser obstetra, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo, vai psicólogo, vai ser tudo. Toda uma demanda. O que, dentro desse aspecto, eu estou falando da área de medicina, porque é uma área bem ampla, né? Se não tiver saúde, é o primeiro momento, né? O primeiro momento. Sem vida, sem saúde, ninguém vive. Ninguém produz e ninguém vive. Então, os municípios, aí foi criado, por exemplo, no caso aqui do Estado de Ceará, por exemplo, que a gente sempre coloca ali, que Xaramubim, aquela região ali, um belíssimo hospital, mas de uma inércia. Um elefante branco. Um elefante branco. Uma inércia por falta de profissionais. Aí quando você tem um profissional, você não tem um remédio. Quando você não tem um remédio, rapaz, é complicado. Você chegou numa seara aí que eu ia chegar. A desestrutura total da saúde primária.
Eu participo, Walter Bardavil e Álvaro Liz e amigos, de muitos programas de rádio AM. Eu sou doido por rádio AM. Eu passo a madrugada ouvindo rádio AM e os programas mais populares. E o que a gente consegue observar... Isso aí eu posso testemunhar, né? porque você sabe. A população reclama cotidianamente da falta de remédio. Falta de remédio, por exemplo. O diabético, como eu sou diabético, eu sou atendido por um posto de saúde. Não falta insulina, falta glifagem, falta medicamentos básicos para que o diabético possa ter um mínimo de qualidade de vida. Mas aí vem aquela tal história, deixa de comprar o medicamento, deixa de pagar um bom médico para construir obras faraônicas, que depois não tem condição de tratar. Não é nem isso. Quando você constrói obras faraônicas, não consegue mantê-las, para chamar atenção, você não tem... Esquece, isso é uma questão eu chamo isso de gestão. Você não calcula... de prioridades de gestão. Não calcula as prioridades e se você vai ter verba de manter. Como você comprar um carro caro, um carro de... Você não pode manter. Uma Ferrari, uma Mercedes. Você tem aquele dinheiro, vou comprar a Mercedes. Aí compra a Mercedes, mas não tem condição de manter. Não tem condição de manter. Eu comprei um carro, a primeira lâmpada que eu fui trocar do farol foi R$500 a lâmpada. Aí tu já sentiu no bolso. Esse daí já não dá pra mim, eu tô fora. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo e voltamos já com outros assuntos referentes a tudo que nós estamos aqui batendo esse papo. Falando aí da questão da saúde, o que é que acontece? Quando vai se montar uma gestão, muitas vezes você beneficia pessoas que não têm capacidade administrativa para aquela área. Então, ou seja, lógico, nós temos alguns municípios que são referência, né? Tem feito um belíssimo trabalho em relação à saúde, educação. Pacatuba mesmo é um município que está de parabéns, tem feito um belíssimo trabalho na área de educação e saúde. E outros mais. Agora, o que é que acontece? Por quê? Porque se monta um time competente. Quando você vai fazer uma campanha política, muitas vezes você traz pessoas para compor o seu grupo político e oferece, se eu for eleito, você vai ser secretário de educação, você vai ser secretário de cultura, você vai ser de saúde. Coisa nenhuma. Sem você entender patavinas nenhuma sobre isso. Esse detalhe que você apontou agora, eu tenho um caso prático aqui, emblemático, no estado do Ceará. O município de Quixeramobim é uma das cidades mais históricas e culturais desse estado. Exatamente. Ali, Antônio Conselheiro. Quixadá, Quixeramobim, aquela região. Antônio Conselheiro, um dos arquitetos mais importantes desse país, letristas mais importantes desse país, o Fausto Nilo, nasceu em Quixeramobim. Arquiteto, que desenhou, por exemplo, o Dragão do Mar. Essa cidade viveu uma determinada gestão onde um secretário de cultura não tinha a menor noção de um planejamento de ações culturais. Acontece. Olha só o contraste. Uma cidade histórica que respira cultura, que respira arte, não teve no decorrer de 4 anos de uma gestão de um secretário de cultura nenhuma ação real que pudesse enaltecer a história desse município, que pudesse fazer com que os próprios movimentos culturais de lá tivessem algum amparo para realizar suas ações. Esqueceu a cultura. Na realidade, ele esqueceu a cultura. Agora, fez de tudo, menos a parte que cabia. Presta atenção na incoerência. Uma cidade forte culturalmente, com história, com tudo, passou 4 anos no limbo, no esquecimento cultural. E assim são inúmeras situações. Você referenciou aí, no caso, Quixeramobim. Eu estou referenciando, por exemplo, Quixadá, com o cedro, também. Que é um potencial turístico tremendo, o açude do cedro, histórico. E sem estrutura. Agora, o que é isso aí? O que é isso aí? Isso é quando a política, ou melhor, a politicagem interfere na gestão. Só um detalhe. Né? Na gestão. Você falou uma coisa. A política, ela é uma coisa muito... A política é pura e perfeita. Perfeita. Agora, a politicagem é que atropela e estraga
tanto O desenvolvimento. o desenvolvimento como aqueles que estão por ela sendo representados. É impressionante quando se usa essa política. E outra coisa, sempre se fala, eu sempre ouço em rodas de assuntos políticos, o brasileiro tem que aprender a votar. Realmente, tem que aprender a votar. Por quê? Você tem que ter um olhar técnico para as coisas. Por exemplo, a gente falou aqui várias situações. Então, você está vendo que está sendo montado uma estrutura de um grupo político. Então, você tem que ver quem vai ser o secretário de Cultura, quem vai ser o secretário de Educação, quem vai ser o secretário de Saúde. Essas pessoas estão preparadas? Outra coisa, gente, o Papa, preste bem atenção no que eu vou dizer, o Papa, ele não é natural de Roma. O Papa não é de Roma, então tem que acabar com esse saudosismo de dizer, eu vou votar no candidato que é daqui da minha cidade. Acabar com isso. As pessoas que vêm de fora, muitas vezes as pessoas agregam muita coisa. São pessoas que têm capacidade. Então você não tem que ter o saudosismo de achar que as pessoas que são da cidade têm que ser as pessoas que administram a cidade. Está errado isso. Às vezes a cidade não tem gente que tenha competência para administrar. E então aí, tem que trazer gente de fora. Complementando. Especializadas para exercer a função. Complementando essa fala do Álvaro, eu quero lembrar o atual presidente da República do Brasil, que diz o seguinte: eu não quero saber a sua orientação sexual, eu não quero saber se você é homem ou mulher, se você é preto, se é branco, eu quero saber se você tem competência e capacidade para assumir aquela pasta, porque eu preciso de técnico. A partir do momento que as gestões estabelecerem técnicos para assumir as pastas, aí o desenvolvimento chega. Porque o técnico, ele conhece da saúde, ele conhece da infraestrutura, cada um no seu quadrado, né? É verdade. E a partir desse envolvimento técnico, independente de orientação sexual, de religiosa, de credo, você precisa entender da história para fazer com que a cidade cresça, porque quem ganha com isso é a população, que a política ela tem que trabalhar em prol da população. Houve mudanças estruturais no nosso país, nesse governo do presidente Jair Bolsonaro? A gente tira pelo Nordeste, né? Eu já estou um velho de 43 anos de idade. Desde quando eu me entendo como gente, Walter Bardavil e Álvaro Lins, que eu ouço falar da transposição do Rio São Francisco. Uma obra gigantesca de dimensões aí incalculáveis, só quem realmente é do ramo, que entende a dimensão dessa obra e os custos disso, né? Mas o valor histórico e estrutural dessa ação, desse investimento é incalculável, porque salva vidas, porque dá dignidade. O cidadão do interior, do Ceará, da Paraíba... Mantém o cidadão... mantém o cidadão na sua casa, no seu município, e dá dignidade, porque ele tem a condição ali de poder produzir, de poder trabalhar e vender o fruto do seu trabalho. Nessa gestão atual, isso se concluiu. Após muitos anos de dinheiro mal gasto, de aditivos sendo implantados, sendo reordenados. Dinheiro desviado. Orçamentos, eu estou querendo falar tecnicamente para não entrar nessa linguagem, né? Orçamentos realocados de outros ministérios, tapando um buraco, destampando o outro, e nunca acontecia. A obra se estendia até um certo ponto, parava. O atual governo conseguiu complementar isso, conseguiu terminar isso em um tempo hábil e funcionando, porque funciona. Então, se tivesse feito só isso, já seria de grande valia. Agora... Bom, eu acho que não, mas aí eu quero já seria de grande valia. Eu quero que o Álvaro Álvaro faça aqui aponte uma outra questão positiva. Na verdade, o que é que nós esperamos de um presidente da República? Que ele realmente esteja voltado às causas da população, que ele esteja voltado a atender essas necessidades e ele realmente vai fiscalizar tudo, na verdade. Ele é o gestor maior Então, ou seja, o que tem acontecido hoje no Brasil realmente é uma mudança, né? A gente tem sentido essa mudança. Por quê? Que tipo de mudança você tem percebido? Olha, o que eu tenho percebido é o seguinte: o maior problema do Brasil, como os países de terceiro mundo, é exatamente a corrupção. Então, ou seja, alguém tem que ver, enxergar a corrupção e tentar barrar isso. É muito difícil. É muito difícil. E você acha que o governo conseguiu barrar isso aí? Olha, eu diria que falta muito ainda, tá, Walter? Falta muito.
porque é muito difícil você mudar uma cultura, porque o Brasil já vem nessa cultura de corrupção há muitos anos, então é difícil, porque existe uma barreira impedindo isso, mas que existe já um grande avanço em relação à corrupção. A questão eu tenho um post fixo no meu Twitter que diz o seguinte: a corrupção aleija o desenvolvimento. Perfeito. Ou seja, isso. Quanto mais se pratica desvio de verba pública, menos desenvolvimento eu proporciono àquele lugar, né? A questão da corrupção, ela está diretamente entranhada na nossa colonização, Barnabé. Nós fomos colonizados por portugueses, que já tinham índio, que já houve ali todo um processo histórico geográfico que gerou na sociedade brasileira esses índices de corrupção que se apresenta de uma forma mais forte. Eu não posso dizer, no meu caso, porque eu fui educado por uma linha de raciocínio, meu pai libanês. O meu avô era sírio, né? E o seu pai sírio. Então, mas eu fui educado aonde corrupção, se falasse em corrupção ou falasse em pegar alguma coisa de quem quer que seja, meu amigo. Não, mas essa é uma cultura. Eu também tive essas orientações. Agora, a grande maioria da população, em determinados momentos de governo que sucederam a esse, achou que isso era normal. Foram induzidos. E achou em alguns momentos que é normal se corromper. Aí eu já concordo com você, mas em parte. Por quê? Porque foi feito foi montada uma estrutura para desmontar o certo e valorizar o errado. Por exemplo... É uma luta grande. Eu me lembro bem, eu sempre... logo no começo, quando eles começaram a inverter a história da humanidade, e trocar as bolas, por exemplo, o certo é errado e o errado é que é o certo, então isso aí começou a me preocupar, e hoje me preocupa, e a verdade dos fatos é que estão aí. Nós temos uma sociedade hoje totalmente invertida, totalmente deturpada, a sua análise crítica é totalmente inverso ao rumo em que o país anda, em que a sociedade anda, em que aqueles que mantinham a cultura, a educação mais rígida, mais séria, um país que tinha um OSPB, tá entendendo? Mudou tudo, quer dizer, deixou de valorizar os valores que nos enaltecem, né? Que nos engrandece, para nos colocar em valores chulos, como uma moça que não é virgem, que é virgem, ela é excluída do convívio da sociedade. Na verdade, é uma mudança, realmente uma mudança de valores. O ser humano como um todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, existe uma inversão de valores muito grande. Eu vi uma coisa muito interessante essa semana, um sociólogo falando sobre os seriados que os jovens assistem hoje. Inclusive eu mesmo assisti. Lógico. Ele falou da Casa de Papel, por exemplo. A Casa de Papel é um grupo de bandidos que entram que passam a ser heróis. E a gente começa a torcer pelos bandidos que estão lá dentro da casa. Instintivamente. E eu pensando, caramba, eu tava torcendo pelo pessoal lá. Eu nem tava percebendo, Walter, eu torcendo pelo pessoal lá dentro da Casa de Papel para o negócio dar certo. É sutil. Então você tem que prestar atenção, porque na sua casa, esse quadradinho que você clica e começa a obter a sua atenção, tenha cuidado do que você está absorvendo. Nós temos hoje no país que um dirigente maior que está tentando a todo custo mudar a nossa história para o que é certo e o que é correto. Mudar os padrões, né? Exato, mudar os padrões. Roubar não dignifica. Família em primeiro lugar. Aliás, eu não digo nem em primeiro, eu digo em segundo. Deus em primeiro lugar, sim. Família em segundo lugar, sociedade equilibrada, sociedade consciente, sociedade que ama o próximo e não com um amor vadio, um amor sexual, um amor libidinoso.
mas nós temos que ter o amor ágape, o amor do Deus eterno, do Deus Criador. Nós estamos chegando no final do nosso programa e quero dizer para vocês o seguinte: pensem, reflitam antes de votar, tirem as paixões e pensem. É muito importante, é um momento que nós estamos, é um momento que eu diria, nós estamos numa balança entre o bem e o mal. Vamos colocar Deus em primeiro lugar e focar, porque a sua vida depende daquilo que você optar. Bom, esse foi mais um Olhar Municipal. Aqui debatemos hoje cenários políticos, a relação dos poderes com o seu bem-estar, com a sua vida diretamente. A importância de se debater a política não como ideologias, mas debater a política como um mecanismo de melhorar a sua qualidade de vida. Esse programa vai ao ar aqui na TV União, 17.1, às 17 horas das segundas-feiras, com reprise às quartas, 22 horas, e até o nosso próximo encontro.